Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma live. Deixa eu colocar o tema fixado nos comentários para ficar mais fácil para quem for entrando ao decorrer da live. O tema vai ser alienação parental, uma orientação aos pais. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje é nosso segundo bate-papo com a advogada. Ela está entrando agora, acabei de convidar aqui para a nossa live. Oi, Camila. Olá, tudo bem? Boa noite, Júlio. Tudo? Agora sim, agora eu estou ouvindo bem. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Vou Vamos. dar um oizinho breve, se apresenta rapidinho, porque às vezes quem está aqui hoje não estava na anterior, né? Para o pessoal saber com quem está falando e sobre o que a gente vai falar. Certo. Vamos lá. Eu sou Camila, sou advogada, faço atuação nos divórcios, sobretudo extrajudicial, e hoje a gente vem falar sobre alienação parental. Resolvi algumas dicas aí, né, de comportamento. É, a gente falou no primeiro momento, né, sobre o assunto, só que falamos de uma forma bem abrangente, visualizando os filhos, o processo de separação, nós falamos sobre as estatísticas também, né, como que essa questão da separação está comum, está acontecendo com muita frequência. Falamos sobre condições comuns de se observar nesse processo que inclui a alienação, né, do uso, da prática, como que ele se inicia, como ele acontece. Aí se você está aqui na live hoje e não viu, você colocou no seu IGTV também, no Não, Insta? ainda vou colocar as duas. Tem aqui no meu, eu deixei a anterior lá, para quem quiser ver a anterior a essa. E hoje a gente vai tentar aprofundar, né, um pouquinho para o lado psicológico, um pouquinho para o lado jurídico, na questão do que os pais, o pai ou a mãe, podem ou devem fazer, né? Podem no sentido de possível dentro da psicologia, devem no sentido de dever jurídico de proteger a criança, né? A gente vai estar falando isso, proteger o jovem, se ele perceber uma situação dessa, né? Vamos tentar começar, você tinha comentado sobre como fazer para saber, né? Foi E nesse... é uma dúvida que sempre aparece pra gente, né? Porque no meio do processo, quando as partes começam o processo de alienação, o outro fica sempre na dúvida. Será que eu estou sofrendo aí uma alienação? Será que meu filho está sendo de alguma forma induzido a ter um comportamento negativo? Porque no início, sobretudo do processo de separação, no processo judicial mesmo, é que as partes começam a se conhecer, né? Porque às vezes tem aquela separação, mas ela é de fato e ela acaba sendo bem tranquila. Mas no processo, quando as partes começam a ver o dinheiro, o que elas ganharam, o que elas perderam, perde aquele afeto, né? Quando começa a ficar mais real a separação, elas começam a se conhecer de fato, o lado negativo delas, né? E aí começam a vir as dúvidas, elas começam a se questionar, elas ficam com ciúme da relação que o filho está fazendo ou construindo com o outro, porque não é mais aquele conceito familiar, não é mais aquela unidade, é o pai e a mãe. Isso gera um pouco, né, de atrito entre eles, uma certa insegurança. E nessa insegurança, eles começam a se questionar: será que a mãe ou o pai do meu filho está fazendo isso comigo? E aí minha pergunta é: como fazer para identificar logo no início os primeiros sinais da alienação parental? Você pegar como termômetro, assim, não vão ter condutas específicas, igual normalmente a pessoa encontra em artiguinho de Google, alguma coisa assim. Mas o termômetro é o jovem. Ele é o termômetro de tudo. Porque o jovem estava dentro de uma instituição, né, com papai e mamãe ali juntinhos, né, foi desconstruída essa instituição, que já vai gerar um desconforto inicial nele, por isso que eu falo que é difícil ter variáveis específicas de falar como, por quê, porque tem jovem que tem muita dificuldade de lidar com a separação, mesmo que não tenha nenhum tipo de alienação, mas as mudanças vão ficar nítidas quando ele tem mais convívio com alguma parte. Isso é muito comum. Por exemplo, a criança está comigo, ela foi passar um mês com a mãe. E volta do avesso.
totalmente desequilibrada, a níveis de aversão a mim, a coisas que funcionavam muito bem e não estão funcionando. Então você fala, ah, mas Júlio, isso quer dizer que a mãe falou mal, que a mãe não sei o quê. Não necessariamente você precisa falar mal para cometer alienação. Uhum. Por exemplo, se uma criança, ela está aqui na minha casa, um exemplo clássico, mas normalmente é no homem, né, inverso que acontece, está na casa da mãe. Uhum. E na mãe, a mãe é aquela luta sendo julgada pela criança porque terminou, e a criança se afastando da mãe, racionalizando que a culpa da desconstrução da família é a mãe, até aí normal, não tem nada de alienação. E a mãe batalhando para aprender a lidar com esse contexto novo, as emoções diferentes, às vezes tentando até já levar no psicólogo, alguma coisa, e batalhando pela nova rotina daquela criança, vamos colocar uma rotina onde ela consiga estudar, onde ela consiga se cuidar, ela consiga ter os deveres dela bem atribuídos em cima, coordenando, ajudando, fazendo comida, deixando aquela criança alinhadinha, né? Aí ela vai para casa do pai e fica um mês lá sem fazer nada jogando videogame. Para a gente falar de alienação parental de verdade. Mas, Júlio, você poderia enquadrar uma ação dessa como alienação? Talvez sim. Porque se esse período desconstruiu coisas que estavam fazendo bem ao luto, à saúde daquela criança, afastou ela da realidade, distorceu imagens, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, normalmente a pessoa faz isso por dois motivos. Primeiro, para ser mais permissivo, ou seja, vou ser mais atraente que a mãe. Eu sou o cara que agrada, eu sou o cara que dá o presente. Eu deixo ele fazer coisas e vivenciar coisas que a mãe não deixa. E o segundo ponto, que daí entra a parte mais forte da alienação, é não querer se dar o trabalho de acompanhar os deveres. Porque talvez seja mais confortável para aquele pai, visualizando exemplos de coisas que eu atendo, deixar o guri jogando videogame ou até jogar uma partida com ele, do que sentar uma manhã inteira para estudar matemática. São coisas diferentes. Quem é pai e mãe, quem acompanha uma criança, quem tem responsabilidade, sabe, ah, mas é o filho, a gente ama. São coisas diferentes. Porque dão trabalho, amando ou não amando, tem coisas que dão trabalho, exigem muito da gente, em dedicação, em tempo, em tudo. Então você começa a perceber, a criança foi lá e voltou sem vontade de estudar, voltou teimosa, e às vezes aquele cara não falou nada dessa mãe. Nossa, a mãe é muito chata mesmo, às vezes não falou um A. Mas é um sinal, seria, né? Um exemplo, acho que eu até tento trazer exemplo para ficar mais fácil de tentar visualizar a situação. Seria um sinal de possível alienação parental. Por quê? A alienação não está cumprindo o dever de pai que deveria estar sendo exercido naquele momento do desenvolvimento daquela criança. Nesse sentido. Ele tem um dever para com aquele indivíduo. Exato. Então, isso daqui que às vezes a pessoa associa só alienação a coisas muito extremas, né? Oh, meu pai está jogando eu contra a senhora. Ou a mãe percebe isso e a criança não fala. Existe. Muito. Muito. Às vezes eu dou exemplos aqui, a pessoa fala, Júlio, comigo acontece muito mais grave. O exemplo que você deu lá é até tranquilo. Mas eu já dou exemplos mais sutis, porque se você perceber alguma coisa no nível acima disso, você já tem mais certeza ainda que o troço desandou, né? Se a Como gente que aparece aí? na sutileza dos detalhes, a gente consegue perceber que isso é mais comum do que incomum. Em 90% dos casos de separação, em algum momento teve, né, num divórcio aí, até mesmo nos consensuais, a gente pode perceber um pouquinho, assim, de atitudes que caminhavam para a alienação parental. Em algum momento ali a coisa conseguiu se reverter. Mas são coisas mínimas, né? E que não precisa estar separados. Porque, por exemplo, o que você deu de que seja uma atividade escolar, um acompanhamento escolar, ou então que restringe as obrigações, como arrumar cama, escovar dente, né? Arrumar para ir para a escola, guardar os brinquedos. São posturas normalmente que a mãe ela acaba exercendo, desempenhando ali, e o pai já vem naquela parte da correção, já vem na bronca. E às vezes, dependendo de como esse pai é, se é um pai que tem uma responsabilidade, mas é mais afetuoso, no final das contas, a mãe que vira a vilã, né? E o casal tá junto, né? Tá dentro ali do contexto que não há uma separação. Tô certo? E até na bronca, né? Se for olhar a bronca, que às vezes fica essa ideia, até pela construção patriarcal que nós tivemos aí, sociocultural, em processo histórico, né?
É mais confortável o quê? Dar uma bronca de 30 segundos ou estudar 2 períodos com o moleque numa mesa? Tem muita coisa que para a gente conseguir falar o que é, o que não é uma alienação, eu falo assim, na minha área profissional, que cai para mim, eu tenho que mostrar por A mais B como esses prejuízos estão sendo causados. Um advogado pede um laudo para apresentar para um juiz, por exemplo. Tem que Uhum. mostrar, porque o juiz quer ver com muita clareza quais ações ou não ações de um pai e de uma mãe estão interferindo no desenvolvimento saudável daquela criança. A única coisa que eles pedem quando me fala é isso, querem entender o que está acontecendo. E quando a gente tenta entender, às vezes tem esse lado. A ideia é simplificar para entender. E você pode perceber que alguns assuntos as pessoas tentam complicar, né? Mas se É, falou isso, será que é? Se faz aquilo, será que não é? É bem simples. Qualquer coisa que prejudique ou não favoreça o bom desenvolvimento da criança é. É. É uma falta de atenção, de cuidado que aquele pai ou mãe, por dever, deveria estar tendo. Falar, fica muito extremo, então quase tudo encaixaria como alienação. Sim, sim. é um nível, se a gente fosse levar o pé da letra de usar o conceito e aplicar, nossa senhora, seria igual a gente colocar os CIDs, né, os diagnósticos, e olhar para a gente mesmo. Ia ser difícil um que escapa de alguma coisa do compêndio psiquiátrico lá. Aí qual que é o nosso papel? Falar do tema para conscientizar pessoas a não praticar. Por isso que a gente colocou, né, uma orientação aos pais. Acho que surgiu um comentário aqui, Camila, de Surgiu uma pessoa. alguns, mais de um. Eu cheguei a uma conclusão disso que você me disse. Vamos ver o que o pessoal está falando, depois eu Vamos lá, volto. ver se eu consigo abrir. Eu sei como é isso. Estou lidando com isso agora e desde sempre. É doer o coração. Minha luta diária de conquistar meu filho e tirar dele a imagem rotulada criada de mim. A imagem, né? Beleza, hein? Se tornar uma mãe ruim para o próprio filho em imagem deve ser uma sensação extremamente desagradável. Até porque, Desagradável. aí como mãe eu falo, acho que o filho nunca tem a real dimensão do que é tudo que envolve. E eu não estou nem falando uma questão de afeto, tá? É uma questão de hormônio, a questão do processo que a mulher passa na gestação, ainda mais quando a gente fala de filho primogênito, porque é o primeiro. Quando vai no segundo, você já tem mais noção do que vai acontecer, você já não se preocupa tanto assim. Mas se uma mãe for muito jovem, o impacto que aquela gestação tem no corpo dela, como ela vai lidar com aquilo, o julgamento da sociedade, às vezes ela é casada, às vezes ela não é, acabou de casar e sempre tem aquela pressão, tipo, quando vem o filho? Quando vem o filho? E o filho nunca tem essa noção de. Porque no começo, assim, quando a criança nasce, depois a mãe vai acabando, vai passando tudo isso. Mas quando chega no final, que ela se torna uma mãe ruim, ela vai, nossa, mas eu fiz isso pra você, eu fiz aquilo pra você, porque a noite inteira acordado. São coisas que na rotina passa batido, mas que quando chega no momento desse, cria um peso muito grande, e o ressentimento, a amargura que a mãe fica de ver, puxa, eu fiz tudo isso pro meu filho em vão, Hum. deve ser pesado mesmo. Uma coisa você falando isso que me veio à mente agora, e é uma curiosidade minha, talvez seja aí de alguém que esteja assistindo também. Qual que é o peso da não intencionalidade? Vamos colocar assim, na área jurídica. Uma pessoa que você conversa com ela, eu falo porque eu já atendi pais e mães, você vê que nunca tiveram intenção real de prejudicar a criança ou usá-la conscientemente para afetar o outro. Não pensaram assim, realmente não pensaram. É Mas mais foi feito, equilíbrio foi mesmo feito. dela. Uhum. Da Foi projetado, funcionou juridicamente assim. não faz sentido, não faz diferença nenhuma. É igual antigamente, tipo, o divórcio, traiu. Hoje não faz diferença nenhuma. Porque Uhum. os olhos do judiciário é todo voltado para a criança. Independente se você quis aquele resultado ou não, a saúde psicológica da criança ela foi afetada, então a gente vai trabalhar com isso. E as soluções que o judiciário tem nunca é na forma de punir a pessoa que está praticando alienação parental. Ela resguardar a segurança da criança. É nesse sentido. Então, pouco importa, porque, claro que tem algumas sanções que são de pecúnia, você pode aplicar uma multa, mas é no intuito de coibir aquela pessoa de fazer, porque tem gente que só sente no bolso. Como é que, se eu inverter a guarda, vou tirar.
proibir visita, alguma coisa nesse sentido, tirar o poder familiar, a pessoa não vai sentir tanto quanto se alguém chegasse e enfiasse, toma aqui uma multa. Cada vez que você ocorrer nisso, você vai ser multado. Então, assim, ele vai avaliar quem está praticando aquilo e o que pesa mais para ele. Se você chegar para uma mãe que também tinha pegado o filho, olha, como você tem a guarda, mas você não gosta, está praticando isso. A partir de agora, você vai ter guarda compartilhada com o seu ex-marido, que hoje é casado. O seu filho vai ter uma aproximação maior com a madrasta. A mãe vai ficar enlouquecida e ela vai pensar melhor no que ela está fazendo. Agora, às vezes, sempre você inverte para o pai. O pai não quer a guarda compartilhada daquela criança. Normalmente os pais não querem, tá? No começo eles falam que quer brigar e tudo mais. Aí quando o negócio fica feio, a coisa vai para a prática, o pai já não quer mais a guarda. Sai. Deixa eu viver minha vida quieto aqui, rapaz. Quando ele começa a sentir o que é. Ainda mais se tem outra família. Aí esquece. A Aí mulher. como é interessante, né? Isso que você está descrevendo deixa tão claro como os níveis de consciência são distorcidos da realidade, né? Igual você falou, a gente já falou dois pontos aqui. Às vezes para o pai e para a mãe eles nem se dão conta que a imagem de pai e mãe que eles têm naquele momento é fantasiada em muitos aspectos. Totalmente fantasiada. Sim, fantasiada no sentido de querer ou se permitir ser um tipo de pai, um tipo de pessoa, um tipo de papel, mas não realmente ser internamente, assim, não se sentir aquilo, né? Às vezes por uma cobrança social, uma cobrança de uma própria criação das famílias, dos avós, etc., né? E o segundo ponto que você trouxe, que é uma coisa que fica muito evidente, e muita gente não gosta de conversar sobre isso, mas hoje eu acho que é um assunto que tem que ser conversado, dinheiro. O dinheiro, eu imagino que se fosse falado mais abertamente sobre ele, sem censura, talvez muitos problemas poderiam ser evitados, falando em orientação aos pais. Como assim? Vamos ver exemplos de estudos de caso. Eu já estudei casos onde a mãe tinha menos estrutura que o pai para ficar com a criança, tinha outros filhos, outros casamentos, não tinha tempo, estava trabalhando, ela não tinha realmente condição de dar atenção mesmo gostando para aquela criança. Mas ela se apegou à ideia de não permitir essa criança ir para o pai, porque ela imaginou que ela fosse perder a pensão. Nossa, o guri está comigo, eu vou ganhar menos dinheiro, né? Ele me paga dinheiro ali para que essa criança está comigo para ajudar. Se ela sair daqui e for para lá, não vai ter muito sentido, eu acho que para um juiz falar, ele está cuidando, está pagando tudo, eu estou casada contra o cara vai me dar mesada? Não, pelo menos moralmente falando, não tem muito sentido. Judicialmente pode ser outra conversa. E às vezes o inverso do homem. Eu até estou com um caso clínico nesse sentido. A pessoa visualiza a separação, tem um filho adolescente com menos de 18 anos, está afastando intimamente, emocionalmente cada vez mais da família, a família, diga-se de passagem, mãe, a mulher e o filho, dos dois, e coloca na balança. Isso que é interessante que eu falo em sessão, de falar de estudo de caso, obviamente mantendo sigilo, não expondo ninguém, até por dever ético, mas chegou essa descrição na minha consulta. A pessoa falou, eu penso bastante, não é um fator único, mas eu penso bastante em não separar, ele é classe média baixa, porque eu não sei como vai ser eu tocar duas casas. Eu vou ter que gastar mais um aluguel, eu vou ter que, talvez, vou acabar tendo outros hobbies, me envolver com outras pessoas, vou ter outros gastos também, vou ter que manter esses gastos daqui. Então, a questão do dinheiro, ela é uma coisa que aparece muito, e eu acho que tem que ser falada sobre essa questão, porque não é o dinheiro no sentido fútil, de, eu quero ter material, é que o dinheiro, ele tem a simbologia de liberdade de vida, você precisa ter para fazer as coisas básicas, para comer, para dormir, para ir e vir, para estudar, para poder trabalhar, para qualquer coisa. A gente está numa sociedade capitalista, né? E pelo menos no início, eu percebo que muitos pais ou mães maqueiam essa parte financeira. Fingem para eles mesmos, nem é tão relevante assim, mas a gente sabe que dinheiro não é tudo. E lá no fundo tem aquela preocupação extrema de como vai tocar a vida numa condição diferente, sem isso, sem aquilo, ou com uma condição nova, né? Como que isso aparece aí na parte jurídica? É sempre na pensão, né? Porque a pensão é uma forma
de quem está com a criança manipular o outro. Porque quem paga a pensão sempre acha que é a mulher que está gastando dinheiro. Normalmente é a marido que paga a pensão. Vou citar assim, porque a estrutura patriarcal que a gente foi criado nos leva a esse contexto, por mais feminista aí que possamos ser. Mas, normalmente, quando o pai paga a pensão, ele nunca acha que aquele dinheiro é suficiente. Ele acha que pagar um salário mínimo, 2, que seja, é muito. E que a mulher está gastando dinheiro com outra coisa. Ela nunca tem a consciência, assim, que aquele dinheiro é para o filho, o quanto custa. Acho que dentro de uma sociedade, enquanto família, falta um pouco de planejamento, né, financeiro. Ninguém faz uma planilha, ninguém não, porque hoje as coisas estão mudando, mas normalmente as famílias não fazem uma planilha financeira de cada custo de tudo da casa, das despesas da casa. Quando elas separam, quem está sendo responsável pela pensão não sabe quanto aquele filho, cada filho custa. Sabe quanto paga a escola, sabe quanto paga plano de saúde, mas no dia a dia, o quanto gasta a alimentação daquela criança, o vestuário, os hábitos de lazer, porque isso também envolve na pensão, passa de uma forma muito superficial naquela rotina enquanto casal e vai ter um peso maior quando separar. Gente, eu tenho gatos. Não deu muito certo ali o que ele tentou fazer. Aí dá esse descompasso, porque sempre quem paga acha que paga muito e quem recebe acha que recebe pouco. E no meio disso tudo, acaba sempre esquecendo que estamos falando de um menor, do filho, que é fruto daquela relação, né? Eu até estou atendendo um caso que uma pessoa que está casada com outra pessoa separou e está regularizando as questões de pensão que ficaram no boca a boca. E no caso dele foi interessante, que pelo que ele me descreveu, posso ter entendido errado nesse sentido, mas meu entendimento foi que o juiz chegou ao ponto que ele ficou responsável pelas despesas físicas da criança, acredito que ele paga colégio, convênio, inglês, vamos supor, ele paga realmente na escola, ele é atribuição dele, o juiz delegou isso, e delegou um valor para esse restante que você falou, que é o lazer, os cuidados com saúde, o dia a dia, a manutenção da rotina da criança, né? E nesse caso que eu atendi, ficou muito nítido, ficou melhor para essa pessoa, porque ela descreveu para mim assim, ela falou, ó, antes eu pagava e ficava muito confuso, não sabia se estava dando de mais, se estava dando de menos, né? E agora ficou tudo organizadinho. O que isso quer dizer? A gente falando como orientação aos pais, né? Tudo que tem um nível de organização, de entendimento melhor, vai fazer com que você possa se posicionar de uma maneira mais confortável em relação àquilo. E você tem que perceber que você vai acabar manifestando suas frustrações direcionadas para com o seu filho de alguma forma, né? Ah, se eu pago pensão, eu acredito que a mãe do meu filho faz mau uso dela. Vamos ser um exemplo comum. Eu não vou praticar uma alienação ao tipo de chegar para o meu filho e falar, sua mãe está só com você lá porque é para pagar a pensão, porque ela está gastando dinheiro lá com os outros namorados dela, com os outros filhos. Mas alguma parte minha sente aquilo. E sempre que vier esse assunto da outra casa, das outras situações, uma parte minha, mesmo que a nível inconsciente, é aversiva àquilo. Ela vai se posicionar. Mesmo estando atenta a não escolher conscientemente falas ou posturas que agridam a imagem materna para aquela criança. E isso eu acho que é uma coisa que os pais não pensam muito. Eu sempre trago essa palavra, inconsciente. Inconsciente. A gente manifesta conteúdos sem pensar, conteúdos que estão de fundo. A gente sente, fala, expressa coisas que a gente nem percebe. Às vezes quando a gente grava uma live, por exemplo, já aconteceu comigo de eu ir assistir uma live que a gente fez, eu gravou do jeito que eu falei ali, eu nem me dei conta que eu encosto aqui, fala ali, fala ali. Eles falam, porque é tão não é nem um nível de consciência profundo, mas é tão não consciente ao ponto de eu ter que pensar sobre aquilo, e a sua postura tem um porquê, a sua fala tem um porquê, a sua linguagem tem um porquê, tem todo sua construção por trás daquilo, né? Então, quando chega nessa imagem, é muito interessante, um outro ponto para orientar os pais, fazer uma avaliação sincera do que pensa sobre a outra parte. A mãe é o pai, né? O que você pensa sobre a outra parte? Se você tem um pensamento extremamente negativo, prejudicial, às vezes até distorcido sobre aquela pessoa, isso vai precisar ser trabalhado.
E inevitavelmente será manifesto na relação com a criança ou com as crianças. Não pode ser deixado de fundo. Então não adianta pensar, eu não gosto da mãe do meu filho porque ela sai namorando um monte de gente, botando um monte de homem lá na casa, na frente do meu moleque, não é isso que eu queria para ele. E eu tô com raiva disso. Mas deixa, eu não vou falar isso para criança. Isso está em você. Isso precisa ser trabalhado. Você vai ter que aprender a respeitar a imagem dessa mãe, independente das decisões que ela esteja tomando, como ela está querendo conduzir a vida dela, desde que não entre no caráter de alienação parental, né? Considerando que essas ações dessa mãe ou desse pai, vice-versa, o exemplo poderia servir para os dois lados, não esteja prejudicando o desenvolvimento pleno daquela criança. Tem que ficar atento nisso, sabe? Mas a mãe, né, o pai leva um monte de namorada em casa. A criança não está nem um pouco desconfortável com aquilo, ela tem bom contato com aquelas pessoas, ela é respeitada, ela está aprendendo a ver o mundo daquela maneira, ela é orientada, ela tem uma rotina funcional, ela está sendo ajudada ao desenvolver de todo esse contexto do dia a dia. Talvez não tenha problema nenhum. É. Ou ela pode ir se sentir jogada de canto, olha a diferença. Poxa, eu vou lá na casa do meu pai fica com a namorada em vez de falar comigo, meu pai me trocou, largou minha mãe, ainda não me dá atenção e não quer me ver porque quer ver uma mulher. Olha, aí a gente já pode puxar para o lado da alienação. A percepção da criança está causando um prejuízo e é uma percepção sobre uma situação real. Se descrever para um juiz, provavelmente ele vai considerar real. A namorada estava lá mesmo? Tava. O que você fez, seu filho? Ah, ele ficou jogando videogame, eu fiquei curtindo minha namorada. É bem provável que chegue num consenso que não houve o contato, né? E a criança teve um prejuízo através daquilo. Então, o termômetro é sempre o nível de prejuízo que a criança tem dentro dos eventos que estão acontecendo. Por isso que no começo eu falei que não tem como ter regra. Uma criança que pode absorver, para uma criança talvez que não foi tão conflitante para ela visualizar a separação. E ela é bem introspectiva. Talvez para ela não seja problema nenhum ficar jogando videogame enquanto o pai está com 10 namorados na casa. Ela tá bem, ela tá feliz, ela faz a tarefa dela, ela fica até amiguinha das namoradas e conversa e se diverte e não vê nenhum nível de desvalor naquilo, algo que esteja desvalorizando a imagem de uma relação do homem, da mulher, de uma figura nem nada. Então é muito difícil falar de padrão, né, quando você envolve um ser humano, principalmente uma criança que está em construção. Você não sabe o que veio naquela relação, né? Uhum. Também. Eu vi que o pessoal está querendo saber, teve mais de um comentário, a respeito das consequências desses traumas na vida adulta, mais ou menos nesse sentido. Uhum. E eu não saberia dizer isso, não. Consequências psicológicas? Porque... Vamos tentar falar de forma bem resumida. Na vida adulta, a pessoa tende a ir para um caminho de desvalor. E esse desvalor pode ser manifesto de várias formas. Então, às vezes você pode, então normalmente é baixa autoestima, baixa autoconfiança, dificuldade de se posicionar nas relações sociais, nas relações íntimas, no ambiente de trabalho. Normalmente é. Normalmente é. Porque considera-se que, como você criou uma criança dentro de uma estrutura onde ela não se sentiu segura, acolhida, com condições satisfatórias para desenvolver as coisas que ela precisava desenvolver, é natural visualizar que isso daqui pode ser projetado para frente. Não só projetado, é uma coisa dela que vai passar os anos e ela já existe e ela vai se ajustando, continuar existindo dentro dos próximos momentos. Vai aparecer um pouquinho melhor no ensino médio, a hora que para uma fase pré-vestibulando, não sabe o que quer, não rende no estudo, e tem medo, e fica ansioso, e tem que tomar remédio. Vai aparecer no primeiro relacionamento, e rolo, e briga, e medo, e possessividade, insegurança, e ciúmes, aquela coisa toda doentia, fazendo a vida daquela pessoa virar um caos. Vai aparecer no primeiro emprego, depois da faculdade, na hora que tiver o filho. Vai aparecer até que aquela criança que passou por alienação se dê conta disso, fala, cara, tem alguma coisa errada na minha vida. Todo meu relacionamento é conturbado, meus empregos não ficam, para eu ganhar dinheiro é difícil, eu estou sempre somatizando, tenho alergia, tenho uma gastrite, está sempre acontecendo alguma coisa comigo. Não é normal.
Que é aquele ponto que a gente fala, aí vai procurar um médico, descobre que pode estar com alguma coisa emocional, aí ela vai ir para alguns caminhos. Só que nem sempre é assim. Às vezes tem consequências na outra polaridade. Nível de desvalorização. Por exemplo, uma criança que desvaloriza um menino que foi criado nesses exemplos que eu dei, de ver muita futilidade, um pouco explicação, um pouco contato íntimo. Amanhã ele conhece figuras femininas e ele tem até um nível de perversão sobre elas. Uma figura de domínio, de querer manipular, de querer controlar, de querer colocar a pessoa submetida àquilo. Por quê? Como que foi aquele ambiente de alienação? O pai e a mãe separaram, o pai lascou o dane-se aí para a mãe, nunca deu um acolhimento no sentido que a criança pudesse perceber que ele tinha interesse em ver a mãe com ele bem, então já não tem cuidado feminino. Quando foi para o contato com o pai, viu ele tendo contato de desvalor com o feminino, então não é quantidade de mulher, mas o jeito que trata, o jeito que se posiciona, é sempre o contato com aquilo. Na Inclusive, hora já que chega ali na vida, virou adolescente, virou adulto, ele tem aquele introjetado dentro dele. reproduz. Mulher não tem valor. Aí o problema é grande. Porque você fala, porque duplicou um negócio machista, patriarcal. Não é só isso. Todos nós, colocar numa linguagem até oriental, temos yin e yang. Nós temos feminino e masculino dentro de nós. Normalmente, quando você fala isso para homem, ele pula que nem um gato, né? Ele não gosta de ouvir isso. Mas tem, igual quer queira ou não queira, tem. Tem lado feminino, tem lado masculino. Qual que é o ideal para a pessoa ter boa saúde mental e emocional? Que eles estejam equilibrados. Para eu ser um homem funcional, um homem que contribua com os meus deveres, que consigo tratar os outros com respeito, que resolva as coisas, que consigo ter algum nível de abstração sobre as situações, que consigo lidar com as emoções, que consigo ter uma estrutura que proporcione segurança aos outros, emocional, financeira, tudo, eu tenho que ter a questão do feminino e do masculino em equilíbrio. Se essa pessoa, igual o exemplo da criança que a gente já deu, já tem uma distorção sobre a imagem feminina, o feminino dele é totalmente prejudicado. Feminino no sentido de todas as competências que envolvem um nível de abstração, subjetividade, um contato mais delicado na intimidade, que é preciso que ele tenha, que todo ser humano tenha, em algum nível, para desenvolver uma boa vida, ele não tem. Ele não desenvolveu, não é que ele não quer ser. Não desenvolveu, por isso que a gente fala sobre alienação parental. Não existia uma condição onde esse jovem pudesse desenvolver essas competências de determinadas características para que ele fosse funcional socialmente. Isso foi Caraca, alienação. Então o negócio é lá embaixo, ele é muito grave. caraca. Muito, muito, muito. Igual nas mulheres, às vezes você percebe o masculino muito fraco nela. Como é aquela imagem da negligência, da agressão, de etc. Então, na hora dela se posicionar, é aquela mulher que tem dificuldade de formar, tem muita dificuldade de sair da casa dos pais, de arranjar emprego, de conseguir cuidar bem de uma criança sem ter trocentos tipos de ajuda, como se fosse o fim do mundo para ela fazer as coisas simples. Tenta olhar essa questão de feminino e masculino como uma forma metafórica dentro dos valores que a gente tem, né? Não que uma coisa seja só feminina ou só masculina. Elas são entrelaçadas. E precisa de Mas equilíbrio. você tem que. Mas fica mais claro do seu olhar quando você coloca dessa maneira. Você fala, cara, você vai começar a pensar em pessoas, você vai falar, aquela pessoa não tem nada de feminino. E aí, se você olha um passinho na frente, você vê os problemas que ela cria na vida dela por não ter aquilo. Não ter aquele toque, né? Nessa questão de sociedade patriarcal que você trouxe, quantas gerações aí dos anos 60, 40, 20, de homens que não têm habilidade nenhuma para lidar com emoções, nula, zero. Não sabe, trava. Você falar de qualquer emoção para ele, eles travam ou te xingam, tá? Nulo, zero, zero, nulo. Caraca. Isso foi interessante. Né? É bem, bem fundo o meu problema, né? Por isso que quando o juiz pede um laudo, ele pede essa objetividade para nós, porque se a gente for descrever em detalhes, é muito extenso os possíveis prejuízos, igual a pessoa perguntou, né? As possibilidades são basicamente infinitas do que pode acontecer. Você não construiu uma estrutura, eu não sei fazer algo. E E sabe que
Eu fico Tô na pensando, rua? dentro das possibilidades jurídicas, nas sanções, vamos colocar assim, para aquela pessoa que pratica alienação, considerando que o judiciário está pensando no desenvolvimento e da saúde mental daquele menor, ele fica de mãos atadas. Porque, Uhum. apesar de todas as complicações que o pai ou a mãe tenha, ele precisa daquela convivência. Ele precisa daquele contato. É o pai que ele tem, é a mãe que ele tem. Como que o juiz vai resolver isso? Como que ele vai. Olha, eu vou ter que estudar mais sobre o tema, viu? Ver se eu Uhum. consigo achar alguma alternativa, porque me parece que de todos os casos, a única solução plausível é uma terapia, uma análise, algum acompanhamento psicológico. Não É o só que eu do menor. penso. Não Eu só do imagino menor, não. assim, não sei se é possível, mas que o juiz obrigasse, delegasse que o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe fizessem um processo psicoterápico e o psicólogo também fosse intimado a mostrar os resultados que aquela pessoa está apresentando ao decorrer, porque não adianta nada às vezes falar isso, o cara vai lá ficar fazendo corpo mole em sessão lá, fingindo que está indo, e não leva em lugar nenhum também, né? Leva outra coisa para a sessão sem ser o que ele deveria levar. Em São Porque Paulo, eu isso até ver se ainda existe, mas em São Paulo tinha do CNJ, o PJ já obrigava, tinha um curso no CNJ que fazia isso. E tinha até, era tudo online, eu não sei como. Vou até dar uma olhada, depois eu trago para você. Se, eu acho que não deve ter mais, não. E eu porque atendi um caso aqui em Campo Grande disso. Só que não foi de alienação. Um guri arrebentou o outro aí na rua, filmaram, virou um rolo do caramba, e caiu lá no consultório essa situação. E o juiz obrigou. Falou, ó, independente do que aconteceu com isso aí, você vai ter que fazer psicoterapia, senão eu vou ir pra cima de você com mais força aí nas possíveis punições. Porque eu quero saber se você é funcional socialmente. Se você, por exemplo, agrediu de má fé ou não, se você está passando por algum desequilíbrio, se você tem algum problema, alguma doença que eu não sei. Porque senão você está lascado. Se eu for te avaliar só pelo que eu considero que é uma agressão e esse prejuízo que ela causou ao outro, a punição vai ser grande. Prisão, valores exorbitantes de que tem que ser pago, né? Para um jovem de 18, 19 anos, que era a idade do guri, os danos são quase que irreparáveis. Mas você pensa, pô, mas ele causou danos quase que irreparáveis para outra pessoa também. Então imagino, pelo menos no que eu sinto, eu tenho percebido que o direito e a psicologia estão começando a a andar caminhada. de mãos dadas. Eu estou percebendo pela atuação. Assim, é muito mais comum eu falar com o advogado. Estamos aqui agora, mas eu falo no dia a dia do trabalho, de um laudo, preciso disso, preciso daquilo. Atestados que não tinham valia, que era muita questão do CRM, centralizada só para laudos médicos. Hoje veio como foi, uma promotora. Então você vê que é um cargo público, está dentro de uma questão, um concurso público. Ela pediu um laudo para poder posicionar tal coisa dela, de uma dificuldade que ela estava passando naquele momento de vida e tinha que prestar esclarecimentos lá para poder conseguir uma licença, para fazer um tratamento, alguma coisa. Isso não existia antes. Há 10 anos atrás, eu chegava para mim, um promotor, um procurador, falava, Júlio, o laudo psicológico não tem valor nenhum. Em sentido, o que vale é se o médico der um CID lá, falar que você tem um transtorno depressivo grave, você não pode trabalhar porque você está doente, você tem que ficar em casa dopado. Coisa que psiquiatra não faz, Mudou. né? Já Não, você tem de difícil, laudo psiquiátrico e, tipo, nossa, a difícil. pessoa tá bem. Mas como? Tá bem. É muito difícil. Porque o psiquiatra dificilmente, assim, alguns fazem, mas dificilmente ele vai fazer um volume de entrevistas com você onde ele consiga perceber a singularidade da dificuldade que você está passando no dia a dia. O psiquiatra é um médico, ele vai fazer uma anamnese, avaliar sintomas e os prejuízos que esses sintomas estão te causando aqui. E ele vai tentar te ajudar a diminuir a repercussão desses sintomas na sua vida através da farmacologia. Só que hoje a psiquiatria está evoluindo também de formas incríveis. Tem gente até que evita, assim, em último caso, partir para a intervenção farmacológica, buscam várias possibilidades dentro da própria medicina, né, indo para um lado de nutrologia, para um lado fisiológico, neuroquímico, com algum outros tipos de possíveis intervenções, né? Bem legal. Interessante. Eu sempre tinha essa dúvida. Aí um dia eu vi você postando sobre qual que se tinha uma ordem, né, para você pesquisar. Não estou me sentindo bem psicologicamente, tem alguma coisa errada comigo, sei lá, síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico, né?
E aí, eu procuro um psicólogo primeiro, eu procuro um psiquiatra primeiro, quem que orienta quem. E aí você esclareceu no post assim, se o profissional for bom, ele vai recomendar o outro assim que ele perceber a limitação dele, né? E a necessidade do caso. Varia muito. Eu lembro que eu não tem, era professor antes e agora é amigo meu, colega de profissão psiquiatra. E eu tava com uma criança passando problema, e essa criança, a mãe dessa criança falou, Júlio, você acha que eu levo ela a um psiquiatra? Eu falei, ó, meu parecer, eu não penso que ela precise estar tomando uma medicação para lidar com isso agora, que ela ainda está conseguindo fazer todas as coisinhas dela, ela está vindo na sessão, ela está desenvolvendo, ela está melhorando, vocês estão acompanhando. Talvez ela consiga se ajustar e o nível de desconforto esteja sustentável. Mas a decisão é sua. Ela falou, tá, eu quero levar. Aí eu liguei para esse meu amigo, falei, ó, tem uma criança aqui, só que essa mãe não queria que ele tomasse remédio, mas queria levar no psiquiatra para ter um parecer. Ah, sim. Ela quer levar essa criança aí para você, a criança tem 6 anos, sei o que, sei o que, sei o que, só que ela não quer que a criança tome remédio, mas ela quer falar com o médico, parecer médico. Psiquiatra é um psiquiatra, psicólogo é um psicólogo, eu não tenho a mesma percepção que ela. Ele falou abertamente para mim, ô Júlio, se a pessoa não tem interesse em tomar medicamento, não tem por que vir aqui. Olha que interessante. Por isso que eu falo que são níveis de percepções. Tem outro amigo meu, psiquiatra, que se eu ligasse, eu sei que a resposta seria diferente hoje. Conheci mais pessoas ao decorrer da vida. Então tudo é bem relativo, né? Até na abordagem jurídica deve ser assim, né? Você fala, ó, as leis são as leis, está escrito igual lá e a lei se aplica igual para todo mundo. Mas a interpretação que você faz e as variáveis que você escolhe para argumentar a aplicação da lei, vão pegar a própria alienação parental, seriam diferentes se a pessoa tivesse caído em outro advogado. Com certeza. Mesmo que seja semelhante em alguns aspectos, de usar o mesmo artigo, usar alguma coisa, usar uma referência de um processo que teve sei lá onde, O mas advogado você é você. tem o dom de resolver e de tumultuar o processo. Temos. Ainda mais quando a gente fala de família. Ainda mais quando a gente está falando de questões emocionais envolvidas, como é no caso de uma separação com alienação parental. O advogado tem esse, e ele sabe disso. É muito perigoso quando o advogado pega a causa para si. Quando ele começa a desenvolver, nutrir esse sentimento de vingança que é da parte, esse rancor, porque às vezes ele acaba tendo um trabalho que ele não teria essa parte que se comportasse bem, vamos dizer assim. E já vi, sabe? O cliente, o advogado contrata, ele fixa um valor de honorário, achando que o processo vai desenvolver de um jeito. E no processo, por conta de atitude da outra parte, na alienação parental, acaba tendo trabalho dobrado. Rapaz, ele não estava sendo pago para aquilo, não estava preparado para aquilo. Ele começa a colocar uma gama pessoal, patológica, assim, no processo dele, com a outra parte que não tem nada a ver com o processo. Isso prejudica muito, porque ele também alimenta o cliente dele, né? E aí você vê que, em vez de ajudar, o cara atrapalha. Tem uma outra pergunta aqui, não consegui ler. Tá bem no meu rosto, você consegue ler aí? O meu problema não é a altura, é a miopia, mas vamos lá. Somos dois. Os maravilhosos 8,5 graus de miopia, são fantásticos. Qual foi a última que nós lemos? No, eu tô acompanhando, não teve mais um comentário. Ah, tem sim. Quais são os males na criança? Foi a que nós lemos, né? É. Eu fui pego de surpresa. Achei que o cidadão era meu amigo e quando percebi o estrago estava feito. Hoje meu filho está comigo e tenho medo de visitar porque ele vai mudar de novo. Voltar porque ele vai mudar de novo. Ixi. O medo é uma coisa extremamente natural, considerando que é uma experiência que já existiu, né? Vamos pegar em outro exemplo. Vamos supor que você já apanhou de homem. Não é de se julgar errado que você venha ter medo de ser agredida novamente. Já vivenciou aquilo. Agora, o que a pessoa que tem medo tem que tomar cuidado? Ao invés de gastar o tempo sentindo medo de que uma situação se repita por algumas coisas são inevitáveis, né? O pai, assim, a criança vai ter ou não vai ter contato, vai acabar tendo contato com o pai ou com a mãe de um jeito ou de outro, hoje, amanhã ou depois. Igual você falou, se você chega o pai e a mãe no juiz, às vezes, com todo o respeito do português, os dois são porcaria para a criança, e o juiz não tem para onde correr, vai ter que usar daqueles dois para resolver e não tem o que ser feito. Então, assim, a gente tem que acreditar um pouquinho também, em casos que existem alienação, supondo, que a criança tem uma capacidade de lidar com as coisas.
A gente às vezes pula essa parte, assim, a gente fala muito de alienação, proteção em relação à criança, mas a capacidade de uma criança amparada em algum nível, mesmo que não ideal, para resolver conflitos, é gigantesca. Então, por exemplo, põe essa criança numa psicoterapia. Para quê? Para ela poder falar das emoções dela, do jeito que ela não consegue falar com o pai, do jeito que ela não está conseguindo falar com você pelo que foi feito de mal no pai. Deixa ela lá, deixa ela se expressar. Valoriza a rotina da criança onde ela tenha outros níveis de interações sociais com pessoas boas. É um amiguinho, é o pai e a mãe do amiguinho, é um evento que vai, é gente que conversa, que visita a casa, escolha situações que mostrem valores, que mostram ética, que mostram moral, que mostram comportamento de respeito, de compaixão, de empatia, essa criança possa começar a ter contato com isso. Para quê? Para que quando ela seja exposta a essa imagem que causa um prejuízo, ela tenha uma bagagem Ah, muito mais ampla do que só a mãe sozinha, fragilizada no cantinho, morrendo de medo da criança se prejudicar. É diferente. Você começa a dar mais possibilidades para aquela criança. E o medo, não tem como falar do medo de uma maneira profunda. O medo é a negação da realidade. Eu não quero que aconteça isso. Eu não gostaria que acontecesse nenhum nível de alienação parental mais no planeta. Eu não quero. Se eu tiver medo que isso aconteça, não vai vai adiantar. mudar o fato? Não, não vai adiantar. Mas se eu fizer uma live, se eu entrar no assunto, se eu promover que eu posso atender pessoas e tentar melhorar situações, se eu escrever livro, tentar dar dica, tentar ajudar, talvez, talvez, existe uma possibilidade que eu contribua para que isso diminua. Então, esse comentário eu traria para esse ponto. O que dá para você fazer para Funciona. contribuir com essa criança para que esses danos diminuam? Mesmo que você pague um preço caro, que é o triste, né? Às vezes a criança fica aversiva a você, e você pagar, assinar o cheque ali que não foi nem você que gastou o valor, né? Assim, falaram isso, ela projetou, ela se frustrou, mas aí você sabe pelo menos que está fazendo aquilo justamente para criar uma situação onde a criança consiga se desenvolver. E dificilmente, eu acho que no jurídico deve estar muito nítido nisso, né? As coisas não são justas. É raro acontecer uma situação que você fala que todas as variáveis foram justas e é fácil de trabalhar. Normalmente a situação vem toda quebrada, estrunchada, boa aqui, disfuncional Principalmente, ali. principalmente, desculpa te cortar, porque quando a gente fala em Não vai. direito, em judiciário, a gente está falando de provas. Você precisa provar o que você está falando. Você só vai conseguir partir de um resultado daquilo que você provar. E além da prova, existe o livre consentimento do juiz. Ele vai olhar para aquilo e falar assim: o que é justo para ele pode não ser justo para você. O conceito de Uhum. justiça não é matemático, né? Então, se a gente for pegar por esse lado aí, a justiça é quase que utopia. Né? Nessa questão de direito de família, se a gente não resolver de uma forma com terapia, com conversas, às vezes você conversando sobre o familiar, você consegue resolver. Eu vejo, sim, que as soluções são mais vantajosas enquanto casal, se eles continuarem se vendo enquanto família, não enquanto casal, enquanto família. E assim conseguem diminuir os riscos, né, de uma alienação parental. Uma forma da pessoa se comportar depois da separação é na cabeça dela em relação à unidade familiar. Posso estar enganada, mas o que eu percebi na prática dos casos em que eu atendi, de resolver. Você está percebendo ali uma situação que você não quer, às vezes você está praticando, às vezes você é vítima, mas tenta ali manter o nível de família ainda, sabe? Tenta agir Uhum. como era enquanto era família, para você, nem que isso seja de uma forma gradual, você desligando daquilo aos gatos, de uma forma gradual, para evitar um prejuízo lá na frente, sabe? Que você consegue, vai desconstruindo aos poucos, depois você constrói novamente, para não criar Sim. essa ruptura brusca, né? E tem essa, né? Isso ficou meio enraizado assim na cultura. Terminou meio que vira inimigo o negócio, né? Assim, lógico que eu tendo pessoas que eu tendo uma pessoa que separou, casou de novo, Ah, e já ficaram amigos. Literalmente, tomam cerveja junto, fazem churrasco, assim, mas é 1 em 20 eu atendo que consegue desenvolver uma situação dessa.
E tem essa coisa que está muito enraizado hoje na cultura. Se aquela pessoa não atende mais minhas necessidades, ela não serve para nada. Uhum. E as pessoas estão fazendo isso entre pai e mãe. É o É o pai do seu filho, totalista. é a mãe do seu filho. Não é uma pessoa qualquer. A Não é gente um. faz das pessoas o que a gente faz com o bem de consumo, né? Uhum, Comprei alguma coisa, ela pergunta que ela estragou, parou de me atender. Ela lançou um novo, pronto. E a gente tem uhum. feito mesmo isso com as nossas relações interpessoais, pai e mãe, sobretudo. Essa é outra orientação. Começa a pensar sobre as coisas. Às vezes a pessoa leva um desvalor sobre a vida, de um jeito nada a ver, toca de qualquer jeito, tudo é descartável e vai indo. Vai se relaciona com qualquer um por causa de carência, projeção, medo, cobrança social. Engravida com uma pessoa, às vezes, que já nem tinha um nível de equilíbrio, já nem era bacana, porque o volume de pessoas que eu atendo, que o pai nem tem contato nenhum, o pai não acompanha a gestação, não chega nem a ver a criança nascer. A porcentagem disso, eu não vou saber o número, não estudei nenhum caso para ver a estatística, mas dentro do que eu atendo, é mais de 50%. A mãe vem grávida sozinha no consultório. Ou o pai, até antes dos 7, 8 meses de gestação, vai dar algum tipo de briga que já vai ter um afastamento antes mesmo da criança nascer. Então você fala, olha que complicado. Por quê? Eu estou descrevendo para você uma situação onde a mulher, se ela não tiver um respaldo familiar muito forte, muito alinhado, ela tá lascada. Que estrutura essa mãe vai ter para tocar sozinha as coisas? Como que cuida de criança, trabalha, paga conta? Você é mãe, você sabe. Como que faz na prática? Porque é bonito cobrar da pessoa, né? A mulher se desdobra e tem essa coisa, né? É bonito isso. A mulher se vira, a mulher faz mil coisas ao mesmo tempo. A mulher tá empurrando o carrinho aqui, puxando a outra criança na teta, estudando direito aqui, terminando a petição com o pé. Nossa, que lindo, isso não é bonito. Isso não Nem deveria ser saudável. assim, não é legal, não é saudável. E isso vai ter repercussão no seu filho, porque vai gerar em você um desgaste, vai gerar em você muita Não vai ter cobrança, tempo de qualidade, né? não vai ter tempo. Tem mais comentário aqui, ó. Sim, porque eu penso que o filho passa a ser objeto de vingança. Então, só terapia para os pais mesmo. Realmente, foi esse ponto que nós falamos, né? Sim. De ser cada vez mais interessante, não é minha área, né, que os juízes orientassem no sentido dos pais buscarem uma mudança no nível de percepção deles das relações, né? Outro comentário. Não entendo a dó que minha filha de 17 anos sente do pai, pois trata de depressão com psiquiatra, e não vê o esforço que faz para manter nós duas. Tivemos casados por 20 anos e separamos há um ano. É difícil de entender, por isso mesmo aí entra de novo a terapia, porque se ela não entende, significa que o nível de percepção dela não está acessando a realidade total dos fatos. Então ela não percebe você da forma que você mesmo se percebe. E essa frustração que descreveu, né? Pô, eu dou um braço pelo meu filho e minha filha tá lá pegada com dó do cara que tá numa situação bem melhor que eu. Você não vai ter como entender algo que nem ela se dá conta de como ela percebe isso. Porque ela deve ter criado meios para aprender a lidar com essa situação. E quando ela cria esses meios, às vezes ela cria bloqueios de realidade. E Freud falaria de mecanismos de defesa. Racionalização, deslocamento, projeção, para conseguir deixar aquilo sustentável, para ela conseguir aceitar. Então, é muito natural, por exemplo, a gente ter imagem de pai e mãe, nós como filho, idealizadas. Aí você vai ficando mais velho, você tem que desconstruir isso, você tem que elaborar um luto, porque em alguma idade você vai descobrir que seu pai não existia. Você fala, caramba, aquela imagem que eu idealizei, aquele cara, aquela mulher, eles são seres humanos normais, com um monte de defeito que eu nem gosto, e eu achei que era isso, aquilo. Só que a pessoa tem que se dar conta disso, né? Por isso que às vezes você pode fazer essa orientação. Ó, faz a psicoterapia, não no sentido, vai lá para ela entender tudo e ela se dar melhor comigo. Para ela se aproximar da realidade, ela criar mecanismos mais eficientes dela se ajustar, ela ter mais resultado. Esse que é o ponto. Sempre é o jovem pautar, ah, você não é importante, você é mãe, não, você é de suma importância. Mas você tem que cuidar de si. Cadê a sua própria terapia, os seus próprios processos para poder se ajustar nisso, né? Falo aqui a psicoterapia não só o ato de ir ao psicólogo,
mas um posicionamento realmente de buscar. Posicionamento está numa live, é um posicionamento. É uma live falando com uma advogada, falando sobre assunto, está buscando conhecimento, está buscando novas percepções, novos níveis de entendimento, está sendo feito, bacana. E Tá disposta. infelizmente acaba que começa a diminuir o tempo aqui, já vai para uns 3 minutos só É, para a gente tem um poder falar, né? Comente sobre a linguagem da mãe, que exemplifica o desinteresse de estudar, falando que o pai não estudou, não vive financeiramente bem, uma vez que a lei do paterno escuta o discurso na linguagem má. Eu não entendi. Eu ouvi, só ficou confuso para mim também. Deixa eu tentar ler. Comente sobre a Comente sobre linguagem a da linguagem mãe, da mãe. Pode ir. exemplifica o desinteresse de estudar, falando que o pai não estudou, não vive financeiramente bem, uma vez que a lei do paterno escuta o discurso da linguagem má. Não entendi o comentário, ficou, não sou Ela tá bom em. na leitura. É, Mas dá para perceber aí, vamos pegar uma ideia. A criança, a jovem está com desvalor sobre o ato de estudo porque observou que uma das partes não estudou, não valorizou o estudo. Bom, isso volta um pouquinho atrás do que a gente falou. Lembra, a orientação aos pais, tomar cuidado com o que você faz porque o seu filho está vendo níveis inconscientes de tudo que está sendo feito. Só que você tem que pensar que a criança vai escolher se apropriar, se apegar às coisas que deixam ela mais confortável. E aí fala, o jovem também não é besta. Eu acho que tem jovem que não gosta de estudar, estudar é chato. Então, se ele puder racionalizar ou argumentar alguma maneira que faça ele conseguir não estudar, ele pode fazer uso disso. Assim, tem que entender um pouquinho melhor o contexto. Se a gente falar alguma coisa aqui, sem informação, estaria julgando alguém que não conhecemos, né, o funcionamento dessa criança e desse adolescente. dá até uma orientação que pode prejudicar em vez de ajudar, né? Uhum. Júlio, Mas bom. Hoje sempre é, né? Na verdade, para mim, minha percepção é sempre agradável estar conversando alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Tem gente que trabalha com isso. A gente tem que evoluir como profissional, como ser humano também, como pai, como mãe, para a gente fala aqui, às vezes a gente não fala tanto para manter no profissional, mas temos nossos próprios desafios como cidadão, né? Você como mãe aí de uma jovenzinha, eu como pai de um adolescente. E a ideia é aprender. Assim, eu vejo que eu aprendo bastante com os comentários, que me induzem a refletir, a estudar, a perceber. Aprendo muito com você, com quem eu converso. E para mim é sempre gratificante estar aqui. Eu gosto demais de ter um momento de troca de conhecimento aí, de bate-papo. foi bem agradável, mais uma vez, obrigada. Eu aprendi muito e assim, eu faço notação aqui que depois eu fico pensando naquele processo, naquele processo, porque eu quase não tenho processo físico, né? Mas a gente tem todo, não jurídico, mas um processo mesmo, desenrolar das partes e sempre sai coisa interessante daqui. Muito obrigada. Continue Obrigado. se quiser. Foi um prazer estar aqui. E obrigada, pessoal, que ficou aí até o final, os guerreiros dessa noite. E a orientação final. Procure informação. Advogado aqui, vocês estão com uma advogada aqui na frente de vocês que tem Instagram, tem dúvida, marca uma consultoria, não sei como funciona. Vai atrás de informação. Tá com dúvida no lado emocional? Leva, vai para um psicólogo. Não espera a bomba estourar ou piorar para ter essa busca de ver possibilidades. O profissional vai te passar isso, vai te ajudar com possibilidades dentro da realidade, do conhecimento que ele tem, para que você possa estar lidando com isso. Então, segue lá a doutora, se tiver com dúvida na área judicial, e aí é ponta firme, referência, eu conheço. Eu assino embaixo a indicação. Elogiado, obrigada. Tchau, doutora, Tchau, obrigado. eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.